Bom dia, tudo bom? Espero que sim, que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. A mensagem que eu trago nessa manhã, ela está no livro de Atos, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 13 e o 15, que diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito ao seu santo de Jerusalém. Então Deus falou para Ananias: Vai, pois ele é um vaso escolhido meu, para levar o meu nome aos gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa passagem, Deus pede para que Ananias vá até onde está Saulo e vai colocar as mãos sobre as vistas dele para que ele seja curado da sua cegueira. Ananias, no momento, ele ficou com medo, por isso que ele fala para Deus: Mas Senhor, eu já ouvi falar tanto mal desse homem e o que ele tem feito. E Deus tranquiliza Ananias falando: Pode ir, Ananias, porque ele é um instrumento escolhido por mim. Quem não viu o vídeo que eu postei ontem falando da história de Saulo, ele está lá no Facebook e lá também no YouTube, no canal lá, no meu canal, Eliane Ramos Matos. E Deus pede para que Ananias vai lá, e quando Ananias chega lá, ele encontra Saulo orando. Então Ananias chega para Saulo e diz assim: Saulo, eu vim aqui em nome de Jesus, aquele mesmo Jesus que você encontrou na estrada de Damasco. Em nome do Senhor Jesus, recupera a sua visão. A palavra de Deus diz que foi como se fosse escama caindo dos olhos de Paulo. Naquele momento, Paulo não foi só curado da sua cegueira, como ele também foi batizado, e aí ele recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado e ele começou agora comer, se fortalecer, para poder agora começar o seu novo ministério, que agora não era mais perseguir os cristãos e matar. Agora Deus, ele tinha uma obra na vida de Paulo, que Paulo agora ele iria levar o evangelho para as pessoas. Essa história para a gente, como eu falei no outro vídeo, ela ensina muitas coisas para a gente. Mas a primeira coisa que eu queria dizer está aqui no versículo 16, que diz assim: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É muito interessante essa parte aqui, porque Deus fala para Ananias que ele iria mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a gente sabe que Paulo ele fez muitas pessoas sofrer achando que era em nome de Deus. Ele perseguia e matava cristão. Naquela época, Paulo era o terror do cristianismo. Imagine que nenhum cristão queria encontrar Paulo, porque tinha medo dele. Ele era uma ameaça para as pessoas que eram cristãs. Então ele matava, ele fazia muitas pessoas sofrer. Quantas pessoas Paulo deixou enlutado? E ele falava que fazia isso no nome de Deus. E aqui Deus está falando assim, ó: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é sofrer pelo meu nome. Deus está dizendo para Ananias: eu vou falar para ele, na verdade, o que é sofrer pelo meu nome. É muito interessante essa parte aqui, porque assim, ó, Paulo fazia as pessoas sofrer em nome de Deus. Agora Deus vai fazer Paulo sofrer, e aí ele vai ver o que é sofrer em nome de Deus. Porque se Paulo matava os cristãos e perseguia e achava que isso ele estava fazendo em nome de Deus, e não era, agora Deus ia fazer Paulo sofrer em nome de Deus. Agora o que Paulo ia passar realmente ia ser em nome de Deus. Tem várias lições que a gente pode tirar dessa história, mas algumas eu relatei, eu coloquei aqui no papel para mim não esquecer, porque a minha cabeça ela não grava mais como eu gravava antes, mas a primeira é que está no verso 16. Eu pergunto para mim e para você: o quanto você está disposto a sofrer em nome de Deus? O quanto você está disposto a abrir mão em nome de Deus? Você está disposto a abrir mão daquilo que você mais gosta, que aos olhos de Deus é errado? Você está disposto a abrir mão do seu aconchego, de você querer ficar dormindo até mais tarde,
para você poder entregar livro, para você ir para a igreja, para você fazer o trabalho missionário, para você ir ajudar alguma pessoa que está precisando de você, para você visitar um asilo, uma instituição, de você poder levar alimento e ajuda para as pessoas que precisam de você. Você está disposto a abrir mão do seu aconchego, do seu lar, para que você possa sair e pregar o evangelho em outro lugar, onde Deus chama você? Até onde você está disposto a sofrer em nome de Deus? A segunda é: você tem vivido para Deus? Suas atitudes têm demonstrado que você luta a favor de Deus ou contra Deus? Será que a minha atitude, eu, Eliane, tem mostrado que eu estou vivendo para Deus ou estou lutando contra Deus, como Paulo achava que ele estava fazendo em nome de Deus e não era? Será que o que eu tenho feito no meu dia a dia, na minha vida diária, será que os meus pensamentos, as minhas palavras, o que eu vejo, o que eu como, o que eu olho, o que eu faço, será que as minhas atitudes têm sido em prol, a favor de Deus ou ela tem sido contra Deus? Eu tenho nas minhas atitudes, da minha vida espiritual, eu tenho lutado contra Deus ou eu tenho defendido a causa de Deus? Outra, será que aos nossos olhos, ou seja, será que aos meus olhos eu estou cega ou estou enxergando? E se eu estou enxergando, é do meu modo, do meu ponto de vista ou é do ponto de vista de Deus? Paulo, ele achava que ele estava certo, matando os cristãos e perseguindo os cristãos. Aos olhos de Deus, Paulo estava cego, mesmo enxergando. Paulo só percebeu que estava cego no momento que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. No momento em que ele foi curado, que caiu aquelas escamas dos olhos dele, aí ele passou a enxergar. Aí ele viu que realmente ele estava enxergando. Uma contradição muito interessante, porque assim, quando Paulo via, enxergava, no momento que ele perseguiu os cristãos, ele enxergava naturalmente, igual eu estou enxergando. Só que o que eu fazia, na verdade, eu achava que era em prol de Deus, não era. Então, na verdade, eu estava cego espiritualmente. Quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, que Jesus deixou ele cego, e no momento que Ananias foi lá e curou ele, e ele passou a ver, então ali naquele momento, ele de cego, ele passou a enxergar. Paulo precisou ficar cego fisicamente para poder enxergar, porque quando ele estava cego, quando ele estava visivelmente olhando, ele achava que ele estava enxergando, mas ele na verdade ele estava cego. E quando ele passou a ficar cego, aí ele viu que agora ele estava enxergando, o que ele fazia naquele momento era errado. E que ele estava, em vez de lutar a favor de Deus, ele estava lutando contra Deus. Essa história é a história mais linda de conversão que eu acho na Bíblia, que eu acho da Bíblia, é a conversão de Saulo. E a partir desse momento, ele passou a chamar Paulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo de Tarso. Hoje eu preciso perguntar para Deus: Senhor, eu estou enxergando ou estou cega? Eu estou lutando contra o Senhor ou estou lutando a favor do Senhor? Se a gente está lutando contra Deus, a gente tem que pedir para Deus mostrar para a gente. Se a gente acha que está enxergando, mas aos olhos de Deus a gente está cego, a gente precisa pedir para Deus, para o Espírito Santo mostrar para a gente. Em Apocalipse, Deus fala: eu aconselho que você compre colírio para que você veja. Porque muitas vezes a gente está achando que está vendo, mas na verdade a gente está cego. Muitas vezes as coisas que a gente faz na nossa vida, no cotidiano, que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, o que a gente fala, o que a gente faz, às vezes as nossas atitudes, assim, para a gente é certa. Mas a Deus olhar para a gente, ele vê que as nossas atitudes, muitas vezes, algumas atitudes que a gente faz na nossa vida do dia a dia não está certa, não está correta diante de Deus. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar se pegando lutando contra Deus. A gente pode achar que a gente não está
lutando contra Deus. Mas muitas vezes as nossas atitudes, os nossos hábitos errôneos, aquilo que a gente gosta de fazer, que para nosso prazer, a nossa vida, aquilo ali é bom, é gostoso, mas que no final vai levar a gente para o inferno, vai levar a gente para a perdição, a gente acha que aquilo ali para a gente é bom, mas Deus, ele sabe que não é. Assim como ele sabia que o que Paulo estava fazendo era errado. Então ele precisou fazer com que Paulo caísse do cavalo, ficasse cego, para que Paulo pudesse enxergar a realidade. E eu falo todos os vídeos, Deus, ele conhece o coração, ele conhecia o coração de Paulo, e por isso que Paulo foi chamado e foi escolhido. Paulo foi chamado de uma maneira muito difícil. Se for preciso, Deus vai fazer isso com cada um de nós. Se precisar usar medidas trágicas para que a gente possamos enxergar e possamos ver que realmente o que nós estamos fazendo não estamos agradando a Deus, Deus vai fazer isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que Deus não precisa usar medida trágica com nenhum de nós. Porque muitas vezes Deus está falando sempre no nosso coração, Eliane, não faz isso, Eliane, isso é errado, Eliane, eu quero que você faça aquilo e eu não quero fazer. E o que Deus não quer que eu faça, eu faço. O que Deus quer que eu faça, eu não quero fazer. E aí que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude para que a nossa vida diante de Deus possa ser uma vida de obediência. Que nós possamos ser Paulo, transformado e não Saulo. Que Deus não aprovar. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã.